Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy A53 5G, esse aparelhinho que chegou para teste e vou ser muito sincero, eu acho que me surpreendeu, é um aparelho melhor do que eu imaginava. A série A ela está evoluindo bastante a cada dia e tem muita coisa interessante, muita coisa boa para falar desse celular. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse aparelho, ele tem um formato agradável, as bordas um pouquinho mais espessas aqui do que uma linha S, óbvio, né? Nós estamos falando de uma linha A que é bem mais barata, é vendido por uma fração do preço da linha S, mas ainda assim o acabamento está muito bonito, o tamanho da tela tá bem legal, tá? Você tem ali alguns recursos que você encontra somente em linhas mais caras, tem uma boa câmera frontal, apesar da traseira aqui, ó, ser feita em plástico, né, material plástico, eu achei que ele tá bonito, ele tá bem acabado, ele dá uma sensação boa de uso e, por incrível que pareça, gente, vou falar para vocês, eu acho que você tem ali uma dispersão ali de calor muito boa, não fica fervendo ali, não é aquela sensação ruim mesmo quando você joga games mais pesados, você tem ali um nível de aquecimento muito semelhante a qualquer aparelho da linha S aí que eu tenha testado nos últimos tempos. Desbloqueio pela digital tá super rápido, tá super esperto, não é o mesmo tipo de desbloqueio, né, existente na linha S, mas é super competente, funcionou super bem. A bateria dele é uma surpresa boa, tem uma bateria de 5.000 mAh, ele tem 128 de memória para armazenamento, 8 de RAM e mais 8 de RAM Plus, então realmente ele ficou com um desempenho bem legal, bem interessante, tá? As selfies podem ser tiradas com uma câmera de 32 megapixels, bateria, acho que eu já falei, não tenho certeza, mas vamos lá, 5.000 mAh de bateria, uma bateria muito legal, compatível com Wi-Fi padrão AC, ele grava na câmera frontal vídeos em 4K com 30 frames por segundo, isso é bem interessante, é bem legal, né? Coisa que você há pouco tempo atrás só via em aparelhos top de linha. Não grava em 8K, mas grava vídeos em 4K com 30 frames. Então, bem legal. Câmera frontal, como eu disse, né, de 32 megapixels, e ele tem ali um bom conjunto de câmeras, né? Você tem aqui, olha só, o festival de câmeras que nós temos aqui, que incluem uma câmera principal de 64 megapixels, uma de 12 e duas de 5 megapixels, tá? Então é um belo conjunto, sendo que a principal é f1.8, bem clarinha, bem interessante, e tem estabilização ótica, o que é muito legal também, tá? A tela é uma tela Super AMOLED, isso também é bem interessante, né? Pensando que nós estamos falando aí de um aparelho da linha da série A, né? Se bem que já vem com AMOLED já faz algum tempo, mas é bem interessante, é sempre bom reforçar, né, que tem uma tela Super AMOLED ainda de 120 Hz, então uma tela que dá uma sensação de uso muito boa, é uma tela muito fluida, sabe? É uma tela bem legal, bem agradável, o celular é agradável de utilizar, tá? E tem Gorilla Glass 5 nessa tela, tá? O processador é um Exynos 1280, que muita gente pode, né, acabar torcendo o nariz um pouquinho, mas eu não vi nenhum problema de desempenho nesse aparelho até agora, estou achando super agradável de usar. Ele é IP67, não IP68, é resistente à água e poeira, mas mais aquele esquema de respingos, né? Eles falam até, né, que ele é resistente à água doce, um mergulho de 1 metro por 30 minutos, mas não sei, eu sempre fico um pouco com receio disso, eu não mergulho, não deixo cair na piscina nem nada parecido, nem os aparelhos que são IP68 imaginam IP67. Mas aí é tranquilo, teoricamente, pelas especificações ele aguenta. Ele tem a expansão, a possibilidade de expansão para um cartão de memória, que hoje em dia é uma raridade, tá? É muito bom saber, né, que ele pode utilizar o cartãozinho de memória, que fica, a garaginha fica aqui embaixo, né, nessa parte inferior, e ele, assim, de uma forma geral,
apresentou um desempenho muito legal, muito bom mesmo, não tenho nenhuma reclamação. Considerando que esse aparelho hoje, se fosse para comprar num grande lojista, né, ele estaria aí na faixa dos 2.429, mas sempre nós sabemos que tem promoções aí relâmpago, então ele pode chegar num valor ainda menor. Para quem gosta de benchmark, esses são os resultados, estão dentro do normal, dentro do esperado, né? Para um aparelho dessa categoria, não vi nenhum grande problema. Aqui, ó, todas as informações, tá? Então, realmente, eu não vi nenhum problema, eu achei legal o desempenho, fluido, foi super liso nos testes que eu fiz. O único ponto, né, aí para a turma que tem top de linha, né, ele, por exemplo, você vai jogar um grid Auto Sport aqui, ele carrega super rápido, ele funciona super bem, só que tem aquele problema da fumacinha, dos detalhes, dos detritos, não aparece nada, tá? Ele joga super fluido, mas ele não tem essa riqueza aí de dados, né, de informações que você tem num modelo mais caro. Mas assim, quando você está carregando o jogo, por exemplo, ó, que eu falo para vocês, ó, ele é super fluido, ele vai super bem, ó, não vejo grandes diferenças até para nesse período, né, essa questão de carregar jogos pesados, tal, eu não vejo nenhum desempenho muito pior do que o desempenho que nós teríamos em aparelhos mais caros. Mas o que eu digo, né, não tem aquela riqueza de detalhes, detritos, tal, mesmo usando a RAM, os 8 da RAM Plus, eu não consigo atingir esse nível de detalhes, mas é esperado dentro de um aparelho dessa categoria, tá? Mas assim, estou até deixando carregar o jogo enquanto eu converso com vocês, para vocês terem uma ideia do tempo, né? Não é nada absurdo, os gráficos estão bem legais. Provavelmente eu vou passar reto nesta curva, mas vou deixar ele bater para vocês verem, né? Que os detalhes ficaram faltando aqui nesse aparelho, porque não tem como, né, gente? É um aparelho de um nível mais intermediário, tá? Até que ele faz muito, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Tá faltando aquela fumacinha, ó. Cheguei aqui na Terra, não levanta fumaça, não tem detrito quando bate nos outros carros, tal. E isso acompanha praticamente todos os jogos. Não tem como conseguir um nível de detalhe tão bom num aparelho que ele está nessa faixa de intermediário. Mas o ponto positivo, gente, não engasga, não trava, ele vai super, super liso, tá? Outro ponto, né? A câmera, ela tem ali um modo retrato bem competente, não sei se eu vou conseguir embaçar o suficiente aqui para mostrar para vocês, né? Mas aqui, ó, você pode mexer no desfoque, ó, e conseguir ali um desfoque interessante pelo padrão do aparelho, tá? Então sempre tem que pensar que nós estamos aqui no meio da tabela. E tem várias coisas ali interessantes para você poder utilizar. Tem o Night Sky aqui, olha, isso é até um negócio diferente, né? Aqui do Snapchat, então tem alguns efeitos, tá vendo? Tem umas coisinhas diferentes aqui que você não vê em outros modelos, tá? Aqui, falando de fotos, só passar algumas bem rapidinho para vocês, olha. Então aqui, ó, não é uma foto em modo macro, mas aqui mesmo dentro de casa, com baixa luz, ele tem um desfoquezinho interessante ali. Ele aqui, eu estava numa mesa, na minha mesa de trabalho mais no escuro, rodou bem. Aqui embaixo do computador também rodou super bem. Aqui algumas imagens noturnas, olha, aqui com o zoom de 3 vezes. Imagens bem honestas, gente, bem competentes. Não dá para dizer que é ruim, que tem um nível ruim de imagem, tá? Tá bem legal, tá bem legal. Pensa que nós estamos falando do aparelho que não custa nem R$2.500, tá? Então, fiquei bem satisfeito com os resultados, olha. As fotos realmente, modo noturno, tanto fora quanto dentro de casa, saíram super bem. Diurno não tem nem muito o que falar, né? Que sempre sai bem, mas modo noturno acabou impressionando mesmo. E é assim, gente,
eu acho que é um custo-benefício bem interessante. É aquilo que eu já venho comentando com vocês, nem todo mundo precisa de um aparelho top de linha. Então, esse tipo de aparelho, eu acho que acaba sendo mais do que suficiente para grande parte da população. E aquela história, a perda, né, se acontecer alguma eventualidade, ou algum acidente, ou um furto, sei lá, qualquer coisa, a perda é menos sofrida do que você comprar um aparelho de 6, 7, 10 mil reais, que é o que custa um top de linha hoje. Então, gostei, achei bem surpreendente aqui o resultado dos testes de uma forma geral. Claro, em alguns momentos você sente a lentidão ali em alguns pontos, porque é aquela história, gente. Eu estou usando um Galaxy S21 Ultra com 16 de RAM e com 512 de memória interna e um iPhone 13 Pro. Então, são dois aparelhos que têm processadores bem potentes. E ainda tem um terceiro aparelho aqui que está para teste, que é o Motorola Edge 30 Pro. Então, são três aparelhos que assim, tem um desempenho monstro, tá? Então, claro que eu sinto um pouquinho de diferença ao usar esse aparelho em algumas coisas, porque ele é um intermediário. Mas, é o que eu falo, gente, a maioria das pessoas não precisam mais do que isso. Eu diria que praticamente a totalidade. Então, é um aparelho que vale muito a pena considerar, colocar na lista, porque eu acho que ele pode ser um aparelho super satisfatório para muita gente. Então é isso, pessoal. Esse foi o Samsung da série A que nos últimos tempos mais me agradou. Lembrando que ele é compatível também com a rede 5G, que ainda nem chegou direito, mas torna esse aparelho, que eu brinco, né, meio à prova de futuro, porque ele já é compatível com tecnologias que nem se consolidaram, mal foram lançadas. Então é um ponto super positivo ver que um aparelho dessa linha mais intermediária está chegando tão completo. E o que eu fiquei contente, né, o desempenho nos jogos, tudo bem, não vai ter aquele detalhe dos detritos nos meus jogos favoritos, mas roda liso e não esquenta nenhum absurdo. Ele tem, claro, tem um aquecimento, mas está dentro do normal para esse tipo de jogo e para esse tipo de uso. E as câmeras, principalmente no modo noturno, me surpreenderam, tiraram fotos bem bonitas, em condições aqui difíceis de luz, conseguiu mostrar um desempenho que eu fiquei bem satisfeito, sempre levando em consideração que ele está na faixa do intermediário, tá? Então eu acho que ele faz o máximo que ele pode, ele entrega um desempenho muito satisfatório e pode ser uma boa compra, pelo que eu disse, né? R$ 2.400, R$ 2.300, se pegar uma promoção até menos. Então é um aparelho que você vai gastar muito menos e vai fazer ali tudo o que você precisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.